Glória a Deus. Sem paredes, e hoje a mensagem é sem amarras, porque nós percebemos, especialmente por causa de dois versículos, os versos 23 a 24, que a grande ideia dessa porção bíblica é a seguinte: nada nem ninguém, nem mesmo a morte, pode frustrar os planos de Deus. Quando nós lemos esse trecho, é isso que se evidencia, que se mostra claramente aos nossos olhos, nesta porção, que aliás vai desde o verso 14, nós lemos a partir do 22, mas vai desde o verso 14 até o verso 41. Nada neste mundo, nem no mundo vindouro, nem antes e nem depois, nem hoje, nada, nem ninguém, nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhum principado, nenhuma potestade, nada nem ninguém, nem mesmo a morte, que na linguagem do apóstolo Paulo é o último inimigo a ser vencido. Nem mesmo a morte, nada nem ninguém, nem mesmo a morte pode frustrar os planos de Deus. Dos versos 23 a 24, essa ideia fica mais forte, mas ela está presente em toda a passagem. Aliás, eu quero ler os versos 23 e 24 novamente. Na sua Bíblia você pode acompanhar. Este homem Jesus lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Louvado seja o nome do Senhor. O sermão de Pedro começa no verso 14, termina no verso 40, e ele começa a primeira parte do sermão, que é no verso 14, a segunda parte do sermão, no versículo 22, com uma expressão. Qual? A expressão ouçam. Ouçam estas palavras. É um imperativo, ele chama a atenção de todos os seus ouvintes, israelitas ali, no dia de Pentecoste. Ouçam. E a palavra ouçam, no hebraico, é shema. E shema é uma das porções semanais que os judeus leem todos os sábados na sinagoga até os dias de hoje. Shema Israel. Shema significa ouça, ouve. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz exatamente assim: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este foi o shema, o chamamento, o ouça, o imperativo para ouvir, que o Espírito Santo deu ao povo de Israel no contexto da entrega da lei. Quando eles receberam a Torá, quando eles receberam os 5 primeiros livros da Bíblia, o Senhor chamou a atenção e disse: ouça Israel. E aqui, nesse contexto da festa de Pentecoste, inauguração da igreja, inauguração de um novo tempo para os cristãos, na presença dos israelitas, ele entrega um outro shema, um outro ouvir. Ele diz: ouçam estas palavras, israelitas. A primeira parte do sermão fala de um poder, que é o poder do Espírito Santo, que a igreja precisa coletivamente e individualmente, cada cristão precisa deste poder, o poder do Espírito Santo. A segunda parte do sermão, que é a de hoje, do sermão de Pedro, é um outro poder, é o poder da ressurreição, que nós precisamos enquanto igreja e que nós precisamos também individualmente. Você precisa, eu preciso também. Às vezes a nossa vida está apagada, a nossa vida está muito inquieta, a nossa ansiedade está passando um pouco dos limites, não conseguimos conciliar o sono. Nós clamamos às vezes ao poder dos médicos e tudo bem, nós clamamos ao poder dos remédios e tudo bem de novo, mas nós cristãos precisamos em primeiro lugar, e em último lugar também, mas em primeiro lugar, como primeiro recurso, invocar o poder da ressurreição, porque Deus tem esse poder disponível à sua igreja, e Paulo nos diz aos Efésios que o mesmo poder que atuou na ressurreição de Cristo está disponível para você e disponível para mim. Por que andarmos desanimados, com o coração cheio de medo, cheio de torturas da alma? Cristo ressuscitou, que boa notícia! Pedro disse isso:
Ouçam, israelitas, ouçam estas palavras, ouçam com atenção, muita atenção. Essa realidade ele pediu no Antigo Testamento, Deuteronômio 6,4. Ele pede no início da história da igreja, Atos capítulo 2. E ele pede também no final do contexto da igreja, as cartas que João redige, Jesus dita e João escreve às 7 igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse. Todas as cartas, elas também expressam este desejo dos céus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não feche os seus ouvidos, por favor, mantenha os seus ouvidos espirituais abertos. Deus quer falar com você através dessa passagem bíblica. Ouçam com atenção, é o chamado de Pedro. E Pedro ensina 4 coisas aqui para os israelitas daquela época e, consequentemente, para nós. A primeira delas é que a mensagem de Pedro foi uma mensagem cristocêntrica. Cristocêntrica. Ele fala de Jesus do início ao fim. Ele fala de Jesus, da morte de Jesus, do sacrifício perfeito de Jesus, em que ele não ficou retido pela morte, a morte não conseguiu segurá-lo, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Ele fala de Jesus o tempo inteiro. Quando a igreja fala de Jesus, ela tem não apenas o direito, mas principalmente o dever de clamar também para os crentes e para a sociedade. Ouça a palavra, ouça o que o Senhor tem a dizer. A sua mensagem foi bíblica também. Nesse trecho aqui curto de alguns versículos, ele cita Isaías 33, ele cita Joel capítulo 2 como cumprimento de uma profecia, ele cita o Salmo 16, o Salmo 110 versículo 1, o Salmo 132, num curto espaço de tempo, ele cita 7 textos bíblicos. Foi uma mensagem simples, mas embasada biblicamente, fundamentada biblicamente. A igreja nunca deve, jamais, perder esta realidade de ouvir a palavra. Quando um pregador fala, a igreja tem que ser como a comunidade primitiva de Bereia. Tem que olhar na Bíblia para ver se tem razão, para ver se o que o pregador está dizendo realmente reflete o ensino da Bíblia. Porque hoje nós temos, meus irmãos, muita massagem para o ego e poucas mensagens para o coração. Deus tem mensagens para a sua vida e não apenas massagem para o ego. Pedro citou a palavra de Deus, nós citamos a Bíblia, portanto, ouça com atenção. E ele nos mostra 4 outras realidades. Deus confirmou Jesus como Messias de Israel. Ouça, israelitas. Eu quero mostrar para vocês biblicamente que este Jesus que vocês mataram com a ajuda de homens perversos, Deus confirmou, chancelou, consolidou o ministério dele como Messias. E isso está claro no verso 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Por que Pedro disse que tinha certeza que eles sabiam que este ministério de Jesus foi confirmado? Quando o texto diz aprovado, não é que Jesus estivesse num teste, se bem que isso também era verdadeiro, mas o contexto aqui é que Deus estava carimbando, dizendo: é isso mesmo, meu filho, você é o Messias. E eu vou dar todas as evidências, eu vou mostrar para o meu povo, povo eleito, povo escolhido, povo de Israel, que você é o Messias. E Pedro cita 3 realidades, milagres, maravilhas e sinais, para mostrar para você e para mim, mas especialmente para os israelitas que viveram naquela época, que todo o anseio profético que vem desde Abraão, apontava para Cristo, para o Messias, e que o Messias verdadeiro, porque muitos falsos Messias surgiam, o Messias verdadeiro, ele teria uma credencial dos céus. É o contexto da palavra aqui, Deus aprovou, Deus credenciou, e esta credencial passaria necessariamente pelos milagres, pelas maravilhas e pelos sinais. Isto quer dizer que os sinais eram realizados
não de qualquer maneira, mas como uma demonstração de que o que Jesus estava pregando era verdade, de que o que Jesus afirmava sobre si mesmo era verdade. Por exemplo, no Evangelho de Jesus, segundo João, que é conhecido como o livro dos 7 sinais, porque são 7 os milagres que tomam a atenção de João, exatamente para mostrar e provar que cada sinal, cada milagre apontava para o cumprimento de uma profecia e às vezes até para o cumprimento de um conjunto de profecias. Por exemplo, os rabinos em Israel ensinavam que só o Messias teria condições de curar um cego de nascença. Nenhum outro profeta, ninguém em Israel, nenhum outro curandeiro, somente Jesus. E Jesus curou um cego de nascença. Jesus cura um cego de nascença. Isso chamava a atenção daqueles rabinos, daqueles homens que faziam parte do Sinédrio, o Supremo Concílio, o Supremo Tribunal de Israel na época, que aquela pessoa possivelmente seria o Messias. Por exemplo, somente o Messias vai curar um leproso em Israel. Vale lembrar que a palavra lepra ela não traduz bem o conceito da doença da época, que no hebraico é tazria, que era uma doença mais espiritual do que física, mas que se manifestava no corpo também. Somente o Messias, eles ensinavam. Ninguém mais, só o Messias terá o poder de curar um leproso em Israel. E quando isso acontecer, será um sinal de que esta pessoa possivelmente é o Messias. Jesus não curou um, mas ele curou 10 de uma vez. Bendito seja o nome do Senhor. Quando um era curado, por isso que Jesus diz no Evangelho, nós precisamos entender que ele deveria mostrar-se ao sacerdote. Porque no momento em que o sacerdote recebesse aquela cura, ia investigar, ia saber se aquela pessoa realmente era portadora daquela enfermidade, ia examinar todo o contexto, ia praticar, ia cumprir a lei, conforme o Levítico ensinava, mas, acima de tudo, abria-se um processo que era encaminhado ao Sinédrio, e naquele processo de 2 ou 3 fases, a primeira fase delas era observação, a segunda fase era inquirição, eles começavam a perguntar para aquele pretenso Messias sobre aquela cura, e a terceira e última fase era uma fase de chancela, de confirmação. Eles tinham que aprovar. Eles não aprovaram, mas o texto bíblico diz que Deus aprovou, que Deus chancelou. Por exemplo, um outro milagre que somente o Messias poderia realizar, ninguém mais, era a expulsão ou exorcismo de um demônio surdo-mudo. Porque os judeus, na sua expressão religiosa, que incluía o exorcismo, exigia que o demônio falasse o nome, porque falar o nome era uma espécie de manter um certo controle, porque o nome, no contexto do judaísmo bíblico, não apenas afirmava identidade, mas autoridade. É por isso que os nomes bíblicos estão sempre ligados ao nome do Pai. É Simão Bar, é filho, Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. E você vai encontrar todos os nomes conectados a alguém, conectados a uma ancestralidade, conectados, porque o nome no contexto hebraico, nós perdemos isso na cultura ocidental, não tinha apenas a ver com identidade ou identificação, mas tinha a ver com autoridade. Então, tinha que chamar o nome, perguntar o nome, quem tu és. Há inclusive um contexto bíblico em que Jesus mesmo pergunta o nome. Mas somente o Messias teria a capacidade espiritual, o poder espiritual de expulsar um demônio que não pudesse dizer o nome, que não pudesse falar. E ele faz isso, ele expulsa. E quando ele expulsa, um novo processo é aberto. E você encontra nas páginas do Novo Testamento, eles inquirindo, observando, mas nunca chegam na terceira fase, que é a fase de comprovar, de chancelar, de dizer, ele é o Messias, esse Jesus de Nazaré é o Messias, é o ungido, é o Cristo, é o enviado. Ora, eles não fizeram, mas Deus fez, louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para os seus, povo judeu, os seus não receberam,
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele confirmou Jesus como Messias através dos milagres, através dos sinais. Ele deu inúmeras provas. A segunda verdade que Pedro ensina no seu sermão é que Deus entregou o seu próprio Filho em sacrifício pelos nossos pecados. E ele diz isso claramente no verso 23. Este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e por pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. E aqui nós encontramos uma dinâmica bíblica que nós não compreendemos totalmente. É um mistério da fé que precisa ser acolhido, abrigado no coração, porque, veja bem, a Bíblia diz que o Senhor determinou a morte de Cristo, que ele pré-conhecia, isto é, conhecia de antemão. A morte de Jesus não foi um acidente, a morte de Jesus não foi por acaso, não foi um martírio, a morte de Jesus estava num plano eterno. Deus, na eternidade, conhecia, sabia os detalhes, o que iria acontecer, mas de alguma forma que nós não compreendemos, os homens entraram e com a ajuda de homens perversos, a crucificação aconteceu. Então há uma dinâmica no mundo, na fé, na espiritualidade. De um lado, a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele está no controle, Ele faz tudo que lhe apraz, Ele faz a sua vontade. Nenhum dos planos de Deus se frustram. De um lado, a soberania, do outro lado, o livre arbítrio humano. Os homens mataram por sua própria vontade. Eles mataram. O seu grande pecado revelado e denunciado por Pedro aqui é um que dá origem a todos os demais. É uma capacidade maligna de matar gente inocente. Homens perversos, retrato da humanidade, retrato de todos nós, retrato não apenas dos judeus. O grande problema do ser humano, o grande problema da humanidade é que nós desenvolvemos uma capacidade de anular o oponente, uma capacidade de anular o contraditório. E muitas vezes, neste embate de anular o oponente, de anular o contraditório, de anular o diferente, de anular quem pensa diferente de nós, nós incorremos no pecado de matar gente inocente. A humanidade é solidária nisso. Talvez você individualmente diga, não, jamais, mas a humanidade é solidária nisso. E nós temos investido muito da nossa energia e da nossa vida enquanto seres humanos, coletivamente falando, para matar gente inocente. Quando nós não praticamos uma legítima, ideal e bonita distribuição de renda equânime, nós matamos gente inocente. Nós matamos gente inocente nas filas dos hospitais. Nós matamos gente inocente quando permitimos, mesmo enquanto cristãos, dar qualquer asas para qualquer argumentação pró-aborto. Nós matamos gente inocente. Esse é o pecado denunciado pelo apóstolo Pedro. Vocês crucificaram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Ele está vivo e voltará. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro diz, Deus entregou o seu próprio Filho em sacrifício pelo pecado. E vocês participaram disso, numa realidade que nós não compreendemos muito bem, como Lucas 22, verso 22, explica. O Filho do Homem vai, como foi determinado. Não tinha jeito. Não tinha jeito dele não morrer? Não, já tinha determinado. Mas, ai daquele que o trair. Em outras palavras, Deus não escolheu Judas para ser ele mesmo, Judas, com CPF, com RG, com as suas características específicas, e na eternidade disse, Judas, você vai ser o traidor. Não, não é dessa forma. Mas há um fenômeno espiritual, há uma realidade espiritual magna, enorme, gigantesca, que você não entende, eu também não entendo, nenhum teólogo compreende, em que em algum momento essa atmosfera, essa predeterminação, essa predestinação, este conceito que não compreendemos, ele vai como um radar, procurando um coração que se encaixa, um coração que se ajusta àquela predeterminação, e de repente esse radar passa por um, passa por outro, por um terceiro, por um quarto, e enxerga uma luz piscante, malignamente piscante, é o coração de um homem, Judas Iscariotes.
E aí essa atmosfera espiritual, esse fenômeno espiritual se apossa, se apropria, e a partir daquele momento a pessoa vai cumprir aquilo que a teologia chama de um desiderato divino, um desígnio divino, uma determinação divina. Mas mesmo assim a Bíblia diz: ai daquele que o trair, ai de Judas. Essa é uma realidade que nós não compreendemos, mas está presente no sermão de Pedro, está muito presente. Terceira verdade que ele comunica: Deus ressuscitou a Jesus. Verso 24, vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Daqui surge o título dessa reflexão: sem amarras. Não houve amarras. Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Se romperam, porque era impossível que a morte o retivesse. E aí eu separei, meus irmãos, uma sequência de textos bíblicos que nós vamos ler com a voz de ressurreição. Tudo bem? Eu quero a sua ajuda para ler esse texto, mas tem que ser com voz de ressurreição. Não pode ser com voz da sexta-feira. Tem que ser a voz de domingo pela manhã, domingo da ressurreição. Vamos ler juntos? Todos. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu, foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. O todos nós desse texto, obviamente, Pedro estava falando dele e dos demais apóstolos. Pedro estava dizendo: nós, os 12, por isso a vaga de Judas precisou ser preenchida, e foi. Nós, os 12, nós seremos testemunhas para a casa de Israel desta verdade, de que Jesus ressuscitou. E a mensagem da igreja primitiva era esta: ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e voltará outra vez. Esta era a mensagem. Quando a igreja dizia: ele morreu pelos nossos pecados, não tinha problema. Quando a igreja dizia: ele foi sepultado segundo as Escrituras, também não houve problema nas páginas do Atos. Mas quando a igreja começa a dizer, você vai perceber isso ao ler Atos, quando a igreja prega o terceiro ponto dessa mensagem, que a igreja diz: e ele ressuscitou dentre os mortos, começa a confusão na praça, às vezes uma confusão dentro de casa, às vezes uma confusão na sinagoga, porque a religião, seja ela qual for, não suporta a ideia de que Jesus está vivo, ressurreto, livre e um dia voltará. Bendito seja o nome do Senhor, sem amarras. Nem mesmo a morte conseguiu deter o nosso Senhor. Ele não ficou na sepultura, ele está vivo e, de acordo com esta palavra, está no nosso meio. Ele passeia no meio da igreja, ele está aqui para realizar a sua obra da mesma forma como realizou no passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está aqui. Bem-vindo, Jesus, Senhor da igreja. Eles se tornaram testemunhas deste fato. A palavra testemunha na língua grega, essa língua que é a língua do Novo Testamento, é marturia ou martírio. Em outras palavras, testemunha significa alguém disposto a morrer ao falar do que viu e ouviu. É uma testemunha visual. Eles foram testemunhas e estavam dispostos a morrer por aquilo, e de fato morreram. Muitos morreram por aquilo. Alguns dizem: Jesus não ressuscitou. Como? Eram 12, depois 120, depois 3.000 e depois uma multidão que ninguém podia contar, que estava disposta a morrer por uma mensagem falsa? Não é falsa, é verdadeira. Jesus está vivo e nós podemos ter acesso a ele pela fé, mas um dia diz a palavra que todo olho o verá. Todo olho o verá. Ele vem com as nuvens e todo olho o verá.
um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim, desta mesma forma, será a vinda do Senhor da igreja. Você vai ver, e eu também. Louvado seja o nome do Senhor. Agora as mulheres, leiam. Eles continuaram dizendo isso no capítulo 3. Agora os homens, vamos ler 2 versículos em Atos 10. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Pedro estava dizendo, olha, nós vimos Jesus. Ele ressuscitou de fato. No início, nem eles acreditavam. Vocês se lembram que as mulheres chegaram primeiro e foram até onde eles estavam reunidos e disseram, ele está vivo, ele ressuscitou. Nós vimos um anjo. O anjo disse, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E eles duvidaram, todos eles. Às vezes nós enquadramos Tomé, mas a Bíblia diz que todos duvidaram. Eles não acreditaram. Tomé teve a coragem de dar um passo à frente e dizer, se eu não tocar nos cravos, se eu não tocar aqui onde a lança entrou, eu não acreditarei. Jesus disse, Tomé, toque, pegue aqui nos cravos, veja, toque aqui também no lado onde a lança entrou. E quando ele toca, ele diz, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse, ótimo, você creu. Mas bem-aventurados são aqueles que não verão, mas continuarão crendo. Isto é, os que creem são felizes, são bem-aventurados, porque acreditam não numa filosofia de vida, mas acreditam no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos continuar lendo agora, todos, são 3 versículos. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus ressuscitou da morte e foi visto muitas vezes nos dias que se seguiram, pelos homens que os tinham acompanhado a Jerusalém, desde a Galileia, homens que disso têm dado constante e público testemunho. Constante e público testemunho. Qual testemunho? Ele está vivo. Ele ressuscitou, e eles foram perseguidos por conta disso. Alguns morreram com este testemunho em seus lábios. Vocês podem fazer o que quiser comigo, alguns disseram, mas ele está vivo, ele ressuscitou. É verdade, os laços da morte não conseguiram prendê-lo. Ele está vivo. Vamos continuar lendo 2 versículos todos juntos. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Mais um salmo citado aqui. Não apenas o 16, o 110, o 132, mas o Salmo 2 é citado aqui também. Está na sua Bíblia. Vamos continuar. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, Deus não levou em conta o mal, a perversidade que vocês cometeram sem saber. Vocês crucificaram o meu filho. Vocês assassinaram o autor da vida. Vocês mataram o Messias de Israel, o prometido, o desejado de todas as nações. Vocês tiveram a coragem de crucificar o meu filho, mas vocês não sabiam. Vocês fizeram isso por ignorância espiritual. Vocês fizeram isso sem saber. Mas agora que há o novo agora que há o novo ouçam, agora que há o Evangelho, agora que há a nova Torá, a Torá de Cristo, a lei de Cristo, agora que a Bíblia está completa,
Não tem desculpas. E agora eu, o próprio Deus, estabeleço um dia, que nem o filho sabe, ninguém sabe, mas eu estabeleço um dia em que eu hei de julgar o mundo com justiça, por meio do homem, Jesus, que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Que sermão extraordinário! Olha, gente, vocês pecaram, mas sem saber. E Deus entende, porque Deus conhece o coração. Mas agora vocês sabem. Agora isso está claro. Agora isso está revelado. Agora vocês têm a Bíblia em diversas versões. Vocês podem escolher qual Bíblia, qual linguagem, qual leitura vocês querem ler. Agora que vocês sabem, ele estabeleceu um dia. É um decreto, é como um diário oficial celestial. Está escrito, aqui está o fundamento. E ele deu provas ressuscitando a Jesus dentre os mortos. Jesus, nesta era, neste tempo, no aqui e agora, ele é o nosso advogado. Ele é um excelente advogado. Ele nunca perde uma causa. Se você comparece na presença dele, se dizendo pecador, confessando os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e te purificar de toda a injustiça, e ele faz isso com todo prazer, pela graça. Ele te ama, ele te abençoa, mas agora você sabe, na sua segunda vinda, ele virá não como um advogado, ele virá não como Cordeiro de Deus, não como um advogado, ele virá como um juiz. Um juiz. Quando João estava exilado e ilhado na ilha de Patmos, alguém o tocou. E diz a Bíblia que João, quando olhou para ver quem falava com ele, ele viu e ficou surpreso. Um como filho do homem, em pé, e suas vestes eram resplandecentes, e os seus cabelos eram brancos. Cabelos brancos, no contexto bíblico, é juiz. João viu o supremo juiz, na pessoa de Jesus. Ele veio e foi pisado, machucado, mas ele virá como juiz. Ele veio como cordeiro, mas virá como leão de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Eles ouviram esta mensagem, ouviram atentamente. Eles ouviram que Deus honrou a Jesus e disse, ele agora está à destra do Deus Pai. Ele está à destra de Deus, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele assumiu a forma humana, ele assumiu a forma de escravo, ele veio para servir, ele veio para salvar, ele foi machucado, ferido, mas agora ele está à direita de Deus Pai, o Filho está à direita de Deus Pai, ainda intercedendo por nós, exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. E o que ele fez? Egoisticamente ficou para si? Não, ele derramou sobre a igreja o que agora vocês veem e ouvem. Ouçam com o coração, era o apelo de Pedro. Ouçam com o coração, não ouçam só com o ouvido. Eles ouviram com o coração. E olha o que aconteceu. Eles perceberam o tamanho do pecado deles. Verso 37, quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. Aflitos significa dilacerados, rasgados. A palavra aflito aqui tem o sentido de eles ficaram sem saber o que fazer. E eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que faremos? O que faremos? O que faremos? Interessante que eles não ficaram pensando no passado, nos problemas que tiveram. Não, eles querem saber daqui para frente, o evangelho é daqui para frente. O que faremos agora? E Pedro responde no singular, mostrando o tamanho da solução. Eles perguntam no plural, o que faremos? E Pedro responde no singular. Pedro respondeu, verso 38, arrependam-se, cada um, arrependam-se, cada um. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Aquela pessoa que está longe, distante, longe de Deus. Essa promessa é para esta pessoa também. Para todos a quem Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia, insistia com eles,
salvem-se desta geração corrompida, e os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pedro mostrou que a solução de Deus envolve 4 coisas. A primeira delas, mudança de vida. Aquela frase enorme que eu li aqui, ela é só uma palavrinha no grego. Metanoia. Fala em línguas aí, irmão. Metanoia, diz aí. Olha aí, falou em línguas. Metanoia. Metanoia significa mudança de mente. Arrependam-se, mudem a mente para mudar a vida. Se não mudar a mente, não muda a vida. Mudem a mente. Cada um é pessoal. A segunda coisa que envolve é exatamente isso, uma decisão pessoal. Ele diz, a promessa é para vocês, para os seus filhos, para os que estão longe, para todos quantos Deus chamar, porém, há uma decisão pessoal. Você precisa decidir, você precisa se entregar, reconhecer que Jesus é o Messias, reconhecer que Ele é o ungido de Deus, o Salvador, o Senhor, aceitar isto pela fé. O restante do trabalho Deus vai fazer. Aliás, Deus já está fazendo. Porque o Espírito Santo, enquanto o pregador fala, o Espírito Santo fala mais alto e mais forte, mais poderoso. E Ele está falando o tempo todo ao coração da igreja aqui. Porque Ele quem convence. Envolve, em terceiro lugar, um testemunho público e interior. O batismo é um testemunho público. Mas há um testemunho interior. Você recebe o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito, o nome escrito no livro da vida. O dom no singular aqui não são os carismas, não são os dons. O dom do Espírito é a salvação, é o presente de Deus, irrevogável, de acordo com Paulo aos Romanos. Ninguém muda esse dom, é o dom, Ele te deu, Ele escreve o nome no livro da vida. É um testemunho interior. Ninguém sabe quem é salvo aqui nesse lugar, mas você sabe se Deus o chamou ou não. Você sabe. Porque o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Quando você pergunta, Senhor, eu sou filho de Deus, o Espírito vai dizer, de alguma forma, Ele não vai deixar você confuso, Ele vai dizer. Mas esse testemunho também é público, tem que ter a consequência, tem que ter o batismo. Por que nós nos batizamos? Porque Jesus mandou em primeiro lugar, é uma ordem de Jesus. Em segundo lugar, porque Ele mesmo se batizou. João disse, o Batista disse, não, Jesus, eu não sou digno nem de desatar as correias das alparcas das tuas sandálias. Eu é que devo ser batizado por ti, Jesus, e tu vens a mim para ser batizado? E Jesus disse, João, você precisa me batizar. Por quê? Para que se cumpra toda a justiça de Deus, todo o plano de Deus. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo porque Jesus mandou e também porque Jesus foi batizado. Ele cumpriu esse propósito. Então, é uma decisão que você precisa tomar, é um testemunho que você precisa dar. Se você nasceu de novo, você precisa descer as águas. Não fique 1 ano. Há pessoas que estão 1 ano adiando o batismo. No próximo eu vou, no próximo eu vou. Não. Conquanto o batismo não salve, o batismo não salva, mas o batismo é uma evidência poderosa e um testemunho extraordinário do que Deus fez na sua vida. E Pedro fala sobre isso, ensina sobre isso. A propósito, nós teremos em outubro a festa das águas. Você pode fazer parte dessa festa. E, em último lugar, uma paixão pelas almas, porque ele inclui aqui a expressão todos. 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 E a partir deste sermão, que tocou o coração dos judeus, mas também tocou o coração dos discípulos, eles saíram testemunhando em todos os lugares, sem pavor, sem medo algum, sem impedimento algum, testemunhando, falando do amor de Deus, porque no coração deles foi gerado pelo próprio Espírito Santo uma paixão por almas, uma paixão por pessoas. Há pessoas na sua casa que precisam ouvir o Evangelho. Há pessoas na sua família que precisam ouvir o Evangelho. Há pessoas no seu trabalho que precisam ouvir o Evangelho. E o poder do Espírito é poder para testemunhar também. Aquele seu tio que conta as piadas no churrasco, há dentro dele um clamor para que você fale de Jesus. Mas você sente constrangimento, sente vergonha. Dentro dele há um clamor dizendo, me fale, eu preciso de algo que me dê uma alegria genuína, uma alegria verdadeira. Que me faça sorrir ao acordar
e ao dormir, não apenas aos domingos. E você é uma pessoa indicada para isso. É uma decisão que você precisa tomar. Aí, na bolsa que está bem em frente à sua cadeira, tem um bolsão, há uma ficha escrita assim, ó, minha decisão. Nós vamos celebrar a ceia, nós não teremos tempo agora de ouvir essa sua decisão, mas em nome de Jesus, se você está neste culto e o Espírito Santo de Deus conduz você a tomar uma decisão, você anota aí, entrega na recepção essa ficha e nós entraremos em contato com você para te ajudar espiritualmente. Essa foi a mensagem de Pedro. O resultado, quase ou mais, cerca, diz a Bíblia, vamos ficar na linguagem da Bíblia, cerca de 3.000 pessoas se converteram, se entregaram a Jesus. O sermão de Pedro foi simples, mas foi cristocêntrico e bíblico. Só que houve um agir, além do pregador, além de Pedro, houve o agir do Espírito Santo, que agiu no passado, mas que age hoje também, no seu coração, para que você, metanoia, mude a sua mente, para que a sua vida seja mudada. E mudar a mente é crer no Evangelho de Jesus. Feche seus olhos. Pai Celestial, nós buscamos a Tua face neste momento, pedimos a Tua bênção neste momento, que o Senhor nos ajude, porque nós queremos, ó Deus, viver engajados por estes dois poderes, o poder do Teu Espírito Santo. Nós não queremos viver sem o agir do Teu Espírito, mas também queremos experimentar o poder da Tua ressurreição. O apóstolo Paulo disse que o seu desejo constante era conhecer o poder da ressurreição. Nós também queremos experimentar o poder da ressurreição. Mas para experimentar esse poder, Deus, nós precisamos fazer morrer as nossas inclinações pecaminosas, o nosso orgulho, porque só tem ressurreição onde tem morte. E às vezes está bem vivo dentro de nós a inveja, está bem vivo dentro de nós o orgulho, está bem vivo dentro de nós o sentimento de matar, de assassinar, não com uma arma, mas com as palavras, com o nosso ódio, com a falta de perdão. Há coisas tão vivas dentro de nós que estão nos matando aos poucos. Que o Teu poder do Espírito faça morrer estas coisas, morrer esta semente, para que o poder da ressurreição se manifeste em nós e depois através de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar a ceia do Senhor como último ato desse culto. Peço aos diáconos que venham à frente, aos pastores também. Você vai receber os dois elementos a uma só vez. Então olha para mim aqui, deixa eu explicar como vai ser. Os diáconos podem vir. Você vai ficar em pé, daqui a pouquinho, quando os diáconos descerem, você vai ficar em pé e você vai receber o pão e o cálice, aqui na galeria também. Ao receber ambos os elementos, você vai se assentar, tá bom? Se receber só um, continue em pé. Você vai receber o pão e o cálice. Em seguida, se assente e nós celebraremos a ceia do Senhor como último ato neste culto ao Senhor. Quarteto Vocálise vai ministrar o coração do Pai para a edificação da igreja, as canções que ensejarão este momento da ceia do Senhor.